É quem eu sou em Cristo. É diferente do que eu sou. Porque o que eu sou é resultado de toda uma história de vida. Coisas boas, coisas ruins, e me fizeram quem eu sou. Mas quando Cristo entrou na minha vida, aí toda a minha história mudou. Tudo que era ruim, tudo que era defeituoso, continuou defeituoso, mas ele veio e está lapidando, né? Está transformando, está trazendo uma nova vida na minha vida, assim com vocês também. Então, esses estudos que o Senhor me tocou no coração, essa palavra, né, que o Senhor tocou no meu coração para trazer, é para que você entenda quem você é em Cristo Jesus. Porque sem Jesus, como eu orei aqui antes, né, a gente tem habilidades. Não é pecado saber das nossas habilidades. Tem gente que costura, tem gente que cozinha muito bem, tem gente que toca um instrumento muito bem, tem gente que sabe liderar muito bem. Isso são habilidades que o Senhor deu, e não é nenhum pecado eu saber da minha habilidade e usar dela. São habilidades que a gente tem, que a gente adquiriu. Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar daquilo que eu sou em Cristo. Jesus, ele pegou a minha vida, ele pegou a sua vida. A gente cantou isso, cantamos hoje, né? Nos tirou do império das trevas. Ele fez isso comigo e contigo. A palavra de Deus fala isso. Ele me tirou do império das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para que eu anuncie. Para que através da minha vida, que não é mais minha, eu anuncie Cristo. Por isso que a identidade que nós temos que ter é a identidade de filho de Deus, de Cristo. Quem eu sou em Cristo? Deus me deu habilidade, Deus te deu habilidade, Deus te deu dons, Deus te chamou. Para quê? Anuncie. Não tenha medo de falar a verdade. A gente tem medo de falar a verdade, né? Não tenha medo. Se Cristo te deu algo para falar, fale. Porque talvez você esteja tirando uma vida do inferno e trazendo para a luz. E Cristo, ele pagou um alto preço para que toda a minha história fosse transformada. De uma pessoa com insegurança, de uma pessoa com medos, ele me pega e faz de mim filha. Ele me pega e faz de mim herdeira. Ele pega e faz de mim redimida. Assim com você. Ele pega você, qual a tua história de vida? Quem foi teu pai? Quem foi tua mãe? Como que você cresceu? Quais marcas que você tem? Todos nós somos marcados. Mas Paulo fala assim, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Então, não é essas marcas mais que eu preciso carregar. Apesar de contar minha história um pouquinho. Eu carrego as marcas de Cristo. Eu tenho a identidade de Cristo. E a sexta coisa que nós temos em Jesus, que eu sou em Jesus, eu fui escolhido por Deus e adotado como seu filho. Você foi escolhido por Deus. Pensa numa pessoa que não pode ter um filho e que chega num orfanato e vê aquelas crianças. Elas não adotam qualquer uma, vocês sabem. Quem pensa em adotar, eu acompanhei a história de uma pastora amiga minha. A filhinha dela agora vai fazer um aninho, fez um aninho. E assim, o processo de adoção dessa menina foi a coisa mais linda, porque ela adotou a menina quando a mãe da menina lá no Ceará estava grávida ainda. Então, ela adotou a menina lá, tudo no papel, tudo bonitinho. Ela nem tinha visto o rostinho da menina. E quando a neném nasceu, deu um processo danado. A mãe, não sei o que aconteceu, a mãe não queria dar. E ela chorou muito para que aquela menina viesse para os seus braços. Pediu, clamou, pediu para que a gente orasse. E a gente orou, Deus, seja feita a tua vontade. Se é do Senhor, que é Giovana o nome dela. Se é do Senhor, se a Giovana venha, né? E depois de um processo, depois de um tempo, a Giovana veio, ela conseguiu ir lá, ficou um mês lá no Ceará, até conseguir pegar aquela menina. Então, ela tem um chamego com a Giovana, que eu acho que nós pais temos muito chamego com os nossos pequenos, mas eu acho que o amor dela é maior, porque ela lutou por aquela criança. O amor que Deus tem por nós é um pouquinho parecido com isso. Deus lutou pela minha vida e pela sua vida. Você foi escolhido, você não foi assim, ninguém quer. Ninguém quer. Deixa eu pegar. Ninguém quer. Não. Como foi, né, ilustrado através do insetozinho hoje, né? Tudo a ver o inseto hoje aqui. Estava cheio, inclusive, aqui hoje, aquele inseto. Aquele inseto que a gente ama, né, no verão. Estava cheio. O que o inseto pode trazer para nós de benefício? Muito pelo contrário. Um cupim estraga o móvel, que é uma beleza. Aí o Jason vem e fala assim, você é igual esse inseto. O
Que benefício a gente tem para com Deus? O que a gente pode fazer de bom para Deus? Que Deus olhasse para mim, para você e falasse assim, não, a Ana, eu vou chamar a Ana porque a Ana é um amor. Não tenho nada de bom, vocês não têm nada de bom. Nada que Deus olhasse e falasse assim, olha, eu vou chamar porque... Não, simplesmente só fazia mal. Andava no mundo das trevas. Aí ele fala, eu fui escolhido por Deus e adotado como filho. Fui escolhido e adotado. Não foi assim, foi pensado. Você é meu. Dentre tantas pessoas que você conhece, quantas hoje estão na presença de Deus e você sabe que Deus te pegou e separou? É tão bonito isso. Porque se não fosse a graça de Deus, a gente estaria onde agora? Aonde? A gente conversa um pouquinho, né? A gente conhece um pouquinho das histórias, a gente vê quem éramos nós, não é verdade? Da onde o Senhor me tirou, da onde o Senhor nos tirou. Se eu tivesse naquela vida que eu tinha na minha adolescência, se eu seguisse os passos da minha família, eu não estaria aqui. Mas o Senhor falou assim, não, filha, eu te separei, você é escolhida, eu te adotei. O pai, qual a música? O pai me adotou? Tem uma música que fala, o pai me adotou, um louvor, né? O pai me adotou, e coisa maravilhosa isso, porque eu não sou filha de sangue, gente. É diferente, o adotado não é filho de sangue. Mas às vezes a mãe, aquele pai que separa aquela criança, que escolhe aquela criança, tem até muito mais amor de um pai e uma mãe. Vamos ver na Bíblia onde está escrito? Efésios, a Lúria vai colocar, tá, na tela, que eu acho que facilita um pouquinho, porque todas essas afirmações, elas precisam ser afirmadas na palavra de Deus, não pode ser só afirmadas com o que eu falar. Efésios capítulo 1, versículo do 3 ao versículo 8. Efésios 1, do versículo 3 até o versículo 8. Magna, você vai poder ler para mim, por favor? Efésios capítulo 1, do 3 até o versículo 8. Efésios 1, do 3 até o 8. Está na tela, tá, gente? Aleluia. Olha que coisa maravilhosa que ele fez comigo e com você. Ele fala aqui no versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Filhos de adoção por Jesus Cristo. Não é por escolha sua. Não é porque você fez tudo certo, e como a gente faz com nossos filhos, né? Se você passar de ano, no final de ano te dá uma bicicleta. A gente fazia muito isso, né? Nossa. Todo ano era uma bicicleta, né? A gente lá em casa era meio Caxias. Né? Era muito de... Não tinha condição, mas vocês sempre tiveram bicicleta. Não era porque passou de ano. Não é verdade? Sempre tiveram. Mas assim, a gente não faz isso com os nossos filhos. A gente quer presenteá-lo quando eles estão bem, né? Quando eles obedecem. Pelo menos na sua maioria.
Mas o que o Senhor fez conosco não foi assim. No versículo 5 fala, e Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o conselho, o beneplácito da sua vontade, o conselho da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Ele nos fez agradáveis. Porque se dependesse de mim, de você, não tem nada em nós que agradasse ao Senhor. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, que Deus, Salmo 53, olhou Deus nos céus, não há ninguém que faça o bem, todos pecaram, todos extraviaram, todos estão longe da minha glória. Não há nenhum sequer. Quando Deus olha do céu para a humanidade, eu vou falar igual o pastor fala, de Gênesis a Apocalipse, ele olha para a humanidade e vê, não há um justo sequer. Mas aí, quando Jesus Cristo desceu ali para ser batizado, ele viu um justo. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí ele ouviu. O próprio Deus falou isso de Cristo. Aí aqui, ele fala, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Por causa de Cristo, por causa de Jesus, ele me fez agradável. Ele olha para mim e me vê como um sacrifício que é agradável. Um sacrifício que sobe as suas narinas como algo agradável. Porque se ele olhasse para Ana sem o sangue de Cristo, se ele olhasse para Salete, para Helena, para cada um de nós, sem que tivesse o filtro do sangue, o filtro dele, ele que fala? Não há um justo sequer. Todos pecaram, todos extraviaram, todos carecem da glória. Mas por causa de Cristo, eu fui feita filha de Deus, fui escolhido por Deus e adotado como seu filho. E esse amor, gente, a gente às vezes tem uma mentalidade muito equivocada de Deus. A gente é muito romântico, né? A gente às vezes quer que Deus todo dia chegue, ô filha, eu te amo. Eu me lembro de uma história de um casal que estava a ponto de separar, tinham 30 anos de casado. E eles chegaram num pastor e falaram para o pastor, a gente vai se separar. Não, a mulher chegou, eu quero me separar do meu marido. Mas por que você quer separar? Porque o meu marido não me ama mais. Mas aí o pastor perguntou, da onde você tirou essa conclusão que teu marido não te ama mais? Ah, porque ele não fala que me ama. Aí o pastor deu oportunidade para o marido. Aí o marido falou assim, pastor, claro que eu amo essa mulher. Eu falei para ela no dia do casamento que amava e eu não mudei de ideia. Eu continuo amando. Há 30 anos de casado, ele falou uma única vez que amava e aquela mulher queria ser... É uma história real, tá, gente? É uma história... eu não mudei, pastor, eu não mudei de ideia. Eu continuo amando ela, só não fico falando o tempo todo. Eu acredito que Deus seja assim, sabe? Deus, ele demonstra o amor dele o tempo todo. De tudo, você abre uma janela, por exemplo, no dia de sol, você vê quem tem os plantinhas, né? Você vê aquelas plantinhas, o quiabo dando, o tomate. Você não consegue contemplar o amor de Deus nisso, não? Né? Você vê um cachorrinho igual o meu moreno. Que cachorro lindo! Que cachorro lindo, gente! Eu vejo o amor de Deus através do moreno a cada dia. Tô brincando. Mas a gente, às vezes, não consegue perceber o amor de Deus. Aí quer que Deus fale, Senhor, fala de novo que você me ama. Fala, Deus, ai, Senhor, eu estou sentindo tão inseguro. Fala de novo que o Senhor me ama. Deus não vai ficar falando o tempo todo, gente. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo e que deu seu filho. Jesus já morreu, já ressuscitou, o amor dele já foi dado. O amor dele já foi dado. Ele vai ficar falando o tempo todo, eu te amo, meu filho, que saudade de você, meu filho, eu te amo. Você precisa só ter a percepção e entender que ele te adotou e te fez filho. Todo dia ele fala isso. Não fala talvez com as palavras. Fala com tudo que ele me deu e te deu. Mas às vezes a gente é tão romântico, né? Aquela carência afetiva, aquela carência, porque estou me sentindo tão sozinho. Gente, Deus, ele de várias maneiras. É só ver na palavra. Ele fala aqui, ó. Ele nos fez agradáveis a si no amado. E a palavra aqui é tão profunda que ele fala que ele nos predestinou para a adoção antes da fundação do mundo. Não dependeu de nenhuma escolha minha nem sua.
Quem estava nascido aqui antes da fundação do mundo? Fala aí para mim. Alguém estava antes da fundação do mundo? Ninguém. Mas ele nos escolheu antes da fundação. Não teve nenhuma atitude que eu fizesse que falasse assim para Deus: vou escolher a Ana porque a Ana é muito maneira. É diferente das nossas escolhas. A gente escolhe amizade, a gente escolhe pessoas, a gente escolhe quando a gente quer um funcionário, né, quando quer qualquer coisa, a gente escolhe. Mas ele, antes, ele simplesmente me amou e te predestinou, separou você para ser filho adotado, mas cheio do amor que só o Pai tem para nos dar. Então, o que eu sou em Cristo Jesus? Fui escolhido por Deus e adotado como seu filho. Botei aqui para não voar. A sétima coisa, fui redimido e perdoado de todos os meus pecados. Antes da gente ler a palavra em Colossenses 1, redimir, a palavra redimir, vem de redenção. Todos nós, por causa dos nossos pecados, tínhamos um caminho só, inferno. Ah, mas foi Adão e Eva que pecou. Por que eu tenho que pagar um erro por causa de Adão e Eva? Por causa dele, toda a humanidade foi amaldiçoada. Toda a terra está amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva. Você não estava nem lá, né? Nem eu estava lá. Mas por causa deles, eu fui feita pecadora, você foi feito pecador. Então, quando Deus olha, fala pecador. Vê a sentença, pecadora. Pecadora. Tudo errado. Mas o que ele fez? Ele já tinha um plano eterno. Desde o começo, quando a gente lê Gênesis, a gente vê o plano de Deus para a redenção do homem. Quando o homem ali pecou, ali no jardim, Gênesis capítulo 3, a primeira coisa que acontece é o homem e a mulher se esconderem, porque o pecado faz isso com a gente. O pecado causa vergonha. O pecado traz peso, por causa da santidade de Deus. Aí o que o homem faz? Faz umas vestes meia esculachada. Pega de umas figueiras lá e tampa lá as partes. O que uma planta tem poder para trazer com vestimenta para alguém? Mas eles vão lá e tampam, né, com a veste de planta. Aí vem Jesus, vem o Senhor, pega um cordeiro. Até ali, gente, não tinha morrido ninguém. Não tinha morrido ninguém. Não tinha alimentação por animal. Não foi uma pele que estava lá perdida, não. O próprio Senhor sacrificou um cordeiro para fazer a pele daquele cordeiro a vestimenta para que o homem e a mulher estivessem cobertos da sua vergonha, da sua nudez. A redenção é exatamente isso. Então, ser redimido não é uma coisa somente assim, caramba, olha que coisa linda. É ter o entendimento da profundidade do que eu e você merecíamos. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos estar longe de Deus. Mas por causa dele, por causa de Cristo, eu fui redimido, não só redimido, eu fui perdoado de todos os meus pecados. Colossenses 1, versículo 13 e versículo 14. Eu vou pedir ao pastor, por favor, para ler para mim. Colossenses 1, versículo 13 e versículo 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Pode. A remissão dos pecados. Quando a gente volta para a antiga aliança, como que era feita a remissão dos pecados? Alguém tinha que morrer por causa do pecador, o inocente tinha que morrer. O que era morto? Era um animal que era derramado sangue para que aquele pecado fosse perdoado. Era para toda a vida? Não. De ano em ano, as pessoas tinham que levar, de acordo com o seu pecado, o animal correspondente. Às vezes touro, bezerro, cabrito. Até quando a mulher saía da menstruação, era uma pomba que era oferecida, né, por causa do pecado dela estar impura. Mas era
não era uma vez por todas. Toda vez. Todo o tempo. E o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha um trabalho grande. Porque imagina como era aquele lugar, cheio de sangue. Imagina como era aquilo, ter que aspergir, e o povo peca, né? O que mais a gente gosta de fazer é pecar, né? Imagina a situação que era, mas era por um tempo. Mas quando a gente vem para a graça, para a nova aliança, o sacrifício de Jesus, ele foi suficiente para remir todos os nossos pecados. Até o que nós vamos cometer. Até o que nossos filhos vão cometer. Nossos netos vão cometer. É suficiente. É abundante. Todo o sangue dele foi derramado para que a redenção chegasse até nós, chegasse na nossa casa, chegasse na nossa família. Por isso que eu estou falando essa palavra, quem eu sou em Cristo. Porque a pessoa pode muito bem falar assim, então tá bom, Jesus já perdoou todo o meu pecado, vou pecar adoidado. Não é assim. Porque aquele que é filho de Deus, que vive debaixo do amor do Pai, não peca adoidado. Por causa do temor. Vocês estão entendendo? O temor de Deus traz peso, não é medo. É um temor de não querer entristecer o coração do Pai. João fala muito isso, 1 João. Aquele que está em Cristo não vive pecando, né? Ele fala muito isso. E era uma palavra que eu sempre tive dificuldade, porque eu falei, como assim a gente não vive pecando? A gente erra o tempo todo. Mas há um peso, é diferente. Há um peso. Eu não tinha que ter falado dessa maneira. Eu não tinha que ter agido dessa forma. Por que eu gritei? Por que eu menti? Por que eu pensei sobre isso? Isso quem faz é a obra do Espírito Santo de Deus em nós por causa de Cristo. Por causa de Jesus, eu fui redimida, eu fui perdoada de todos os pecados. E esse texto aqui, ele vai trazer exatamente o que nós cantamos hoje. Nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou do império das trevas e nos transportou. Pensou, pegou eu daqui, jogou aqui. Você não pode mais ficar ali. Ali não é mais teu lugar. Por causa de Jesus. Ele me tirou do império. Sabe o que é império, né? A diferença de império e reino é assim, parece são coisas iguais. Império, imperador. Só vocês pensarem lá na China. E reino. Pensa lá na Inglaterra. Dá para ver a diferença? Você sabe que na China, numa parte lá da China, lá da Coreia, né? Não entra nem internet porque o cara lá, o imperador, é idolatrado. Só ele, é Coreia, filho, do norte, né? Que eu confundo as Coreias todas. Lá é império. Nem internet entra lá. Já viu que doideira que é? Inclusive, lá é só, o império é só aquilo, a religião é só ele, tudo é ele é Deus, ele é tudo. Isso é o império das trevas. O reino do seu amor é diferente. E ele me tirou do império das trevas, Satanás, e me trouxe para o reino. O reino tem um rei. Tem um rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele me designou e designou a cada um de nós para fazer parte desse reino, para anunciar o reino do seu amor. O reino de amor. Não o reino de império, de faça e tem que fazer. É amor. Tudo que é feito com amor é muito melhor, é muito mais bonito. Já viu? Quando você está querendo agradar alguém, você faz um almoço para agradar, a comida não fica melhor, fica mais saborosa. Quando você arruma uma casa porque você vai receber alguém, não fica melhor, porque não é uma coisa obrigada. Agora, quando o papai e mamãe chegam, vai lavar louça sim. Vai lavar, vai ter que fazer. Fica bem feito, Salete? Dudu falando do cocô aqui do Thomas. Não é verdade? Às vezes o obrigado é diferente do quando é feito com amor. E ele me chamou, gente, eu estou trazendo exemplos assim, eu gosto de brincar um pouquinho, mas eu quero que vocês entendam. Ele me tirou do império, não é algo imperativo, não tenho que fazer. Ele me trouxe para o reino do amor. É claro que no reino existe responsabilidade. Não estou falando para mim e para você que você vai viver a vida lá, vão ter, porque não é. Já falei até uma vez que eu falei sobre o meu fardo é leve, né, o meu jugo é suave, mas tem um fardo. É leve, mas tem fardo. O jugo é suave, mas tem jugo. Porque tem responsabilidade. No reino tem responsabilidade. Por quê? Eu não vivo mais para mim.
eu vivo pelos outros. Aí Jesus vai falar várias vezes assim, se escandaliza, né? Se tua mão faz o teu irmão escandalizar, corta, é melhor você entrar no céu sem a mão. Aí você fala assim, nossa, que coisa terrível. Mas e por quê? O reino do amor, eu me nego por causa do meu irmão. Eu nego a minha própria vontade por causa do irmão. Se eu sei que eu vou escandalizar, se eu sei que eu posso melhorar, porque o reino que eu carrego não é o meu reino, é o reino do Filho do seu amor. Então, para a gente gravar, fui escolhido por Deus e adotado como seu filho, fui redimido e perdoado de todos os meus pecados, fui feito membro desse reino, né, do reino de Cristo. Eu sou completo em Cristo. Colossenses, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. A Luli, você pode ler para mim, Luli? Colossenses, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Amém. Eu sou completo nele. Uma das dificuldades que nós mais temos é de se sentir completo. Vou explicar. Tem pessoas que falam assim, para eu ser completa, eu preciso casar. Estou dando exemplo. Para eu ser completa, eu preciso casar. Aí casa. A pessoa não é nem completa nela, não completa com o outro, vive às vezes uma frustração. Aí a pessoa fala assim, para eu ser completa, eu preciso fazer uma faculdade e ter um emprego melhor. A pessoa faz a faculdade, talvez consiga um emprego ou não, porque está meio complicado. O vazio continua. Mas para eu ser completa, eu preciso ter filhos. Aí tem uma penca de filhos. Como se o filho fosse trazer completude. Mas nada disso traz completude na nossa vida. Família é muito importante. Ter filhos é muito importante. Estudo, faculdade, emprego, isso tudo é muito importante. Mas nada disso satisfaz o que nós temos que ter em Cristo. Só em Cristo eu sou completa. Só em Cristo você pode ser completo. Porque Ele carrega em si toda a plenitude da divindade de Deus. E nele eu sou perfeita. Nele eu consigo. Por isso que a gente às vezes consegue ver uma dona de casa cristã tão realizada dentro da tarefa dela de ser dona de casa. Ela não precisa de uma faculdade para se reafirmar, porque hoje o que mais temos visto, pessoas tentando se reafirmar. Dentro da igreja, não estou falando de fora, não. As pessoas precisam se reafirmar o tempo todo. Porque eu fiz faculdade. Porque eu tenho esse curso. Porque eu canto. Porque eu isso. Quando, na verdade, a gente só precisa ter uma coisa, ser completo em Cristo. Quando eu tenho essa completude em Cristo, tudo que eu coloco à mão é abençoado, com faculdade ou não, com trabalho ou não, com família ou não, com casa ou não. Mas a pastora está dizendo, então, que eu não preciso ter, não estou dizendo, você precisa se entender quem você é em Cristo. Porque se você buscar no teu marido que ele te complete, vou te dizer a verdade, ele não vai te completar, não é verdade, nego? Quando eu casei, eu passei os processos todos de família meu, de casamento, exatamente porque eu achava que Dudu era meu salvador. Joguei uma responsabilidade em cima dele, coitado. Graça e paz. Joguei uma responsabilidade em cima do Dudu que pesada para ele. Como que Dudu é ser meu salvador, se só Jesus é salvador? E o Senhor permitiu que a gente passasse por tudo para eu entender que Jesus não é meu salvador. Não, que Dudu não é meu salvador. Só para ver se você estava ligado. Era só para ver se você estava ligado. Mentira. Que Dudu não era meu salvador, nem pode, gente. Nem eu posso ser salvadora do Dudu. Eu entendo que eu completo Dudu no nosso ministério. Ele entende, está entendendo? Meus filhos, cara, coisa mais linda. Mais linda. Sabe? Mas, às vezes, a gente coloca a nossa esperança nos nossos filhos, né, Edu? A gente fala, não, o Rafinha vai ser melhor do que eu. A gente coloca isso. Paulinho, Rafael vai ser melhor que eu. Só que eles vão ser eles. Melhores ou não, se vão conseguir faculdade ou não, entendeu? Porque a minha completude está em Cristo. Não pode estar, até porque eu jogo um fardo muito pesado em cima deles. Eu jogo em cima do meu emprego. Não, se eu tiver um emprego tal, aí você se frustra.
porque talvez você até consiga aquele salário que você queria, né? Pô, agora eu estou ganhando o salário que eu queria. Estabeleci um salário, mas o vazio aqui dentro. Por quê? A nossa completude está em Cristo Jesus. Ele me chamou para ser completo nele. E quando aqui fala assim, estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Esse perfeito é uma coisa que a gente tem tanta dificuldade de entender, porque quando a gente fala de perfeição, a gente olha para a gente, quem é perfeito? Será que existe alguém aqui que seja perfeito? Não tem. Mas quando a Bíblia fala de perfeição, ela fala de maturidade, de mudança, metanoia. Mudança aqui dentro, sabe? Uma mudança de entendimento de quem eu sou em Cristo. Eu estava falando na semana que eu preguei, na outra semana que eu falei assim, você pode fazer tudo, você pode mesmo. Você passa por cima de todo mundo, já viu? A gente pode fazer qualquer coisa, a gente passa por cima de marido, filho, patrão. E às vezes até de Jesus, no sentido de falar, eu vou fazer, quebra a cara. O que Deus ele quer trazer para nós nessa identidade de quem eu sou em Jesus, é essa maturidade. Eu posso, mas eu devo. É hora de eu fazer isso. É o tempo. É o tempo. Porque às vezes, eu sei que eu posso. Eu posso. Mas é o tempo. A maturidade em Cristo Jesus vai me trazer exatamente o discernimento de tempos e tempos. Da hora certa de fazer uma coisa. Amém? Fui escolhido por Deus, adotado como filho, redimido, perdoado. Eu sou completo em Cristo. Eu tenho acesso direto ao trono da graça através de Jesus Cristo. Hebreus 4, do 14 ao 16. Eu vou estar lendo esse. Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao... É isso mesmo? Do 14 ao 16. Olha aqui que diz a palavra de Deus. Hebreus 4, do 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Em Cristo Jesus, eu tenho acesso direto ao trono da graça através de Jesus Cristo. É interessante esse versículo, que a gente não, ele fala aqui, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. É uma coisa interessante da gente entender isso. Deus, ele é o criador de todas as coisas, poderoso. Se ele chegasse perto do homem, sem a intervenção de Jesus Cristo, sem que Jesus tivesse vindo, o que aconteceria com o homem? O homem seria fulminado. Como a gente viu na antiga aliança que aconteceu com Uzá, por exemplo, quando Davi estava levando a arca, Uzá com tanta boa vontade. A arca tropeçou ali nos bois. O descuido de Davi de levar em cima de bois, fazer aquela coisa toda. Ele foi, tocou para não deixar cair. Aí vocês vão falar, poxa, que maldade. Ele foi fulminado por causa da santidade de Deus. Aí vem Cristo. Próprio Deus nasceu de uma mulher, viveu aqui. E quando ele fala que ele pode compadecer-se de nossas fraquezas, porque Jesus estava aqui como homem, 100% Deus. Na sua carne, ele sentiu fome. Na sua carne, ele sentiu sede. Na sua carne, ele teve necessidades físicas que todos nós temos, fraquezas. A gente pode ver isso quando Jesus foi tentado. Fala na Bíblia, lá em Mateus capítulo 4, fala que ele, depois de 40 dias, ele teve fome. E quando ele teve fome, foi a hora que houve aqui a manifestação de Satanás ali. É porque na fraqueza que somos tentados. Na nossa fraqueza que a gente é pego na curva, não tem? Quando me pegou na curva. Porque quando você está fraco,
Fraco no sentido assim, debilitado. Talvez sem entender o que Deus está falando. Talvez meio perdido. Aí Satanás chega para ele e fala, a primeira coisa, se és filho de Deus, transforma isso. Se és tal. Mas Jesus, mesmo no meio da fraqueza, ele falou assim, está escrito. Ele provou para nós que nele é possível. Em Jesus é possível. Todos nós vamos ser tentados nas nossas fraquezas. Não pensa que o diabo vai oferecer para você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, cigarro, se você não tem problema com cigarro. Se o teu problema não é cigarro, o teu problema seja glutonaria, ele coloca um banquete assim na tua frente de glutonaria. Vou falar de comida porque eu acho que a gente sofre muito disso, né? Glutão, a gente come demais. Às vezes mais do que a gente precisa de verdade. O diabo ele vai tentar a gente nas nossas fraquezas. Por isso que é importante a gente conhecer as nossas fraquezas. Não é pecado você conhecer a tua fraqueza, tua inclinação. A Bíblia fala sobre a inclinação da carne, certo? Fala lá em Gálatas, fala de prostituição, adultério, enumerou lá um montão. Não é pecado você saber a tua inclinação. A minha inclinação é bebidice. A minha inclinação é glutonaria. A minha inclinação é prostituição. A minha inclinação é mentira, fofoca. Não é pecado você saber, porque é exatamente em cima disso que você vai vigiar mais, tá entendendo? É você ficar ligado o tempo todo, porque toda hora um banquete, ó. E não pensa que é teu nome que é envergonhado, não, tá, gente? Porque quem sou eu em Cristo? Não é teu nome que é envergonhado. Não é você que é envergonhado. Não sou eu que sou envergonhada. É por causa dele. Eu tenho um nome a carregar. E por causa dele, eu tenho acesso direto ao trono da graça através de Jesus Cristo. Ele sofreu, ele foi tentado e ele venceu. E ele diz para mim, se vocês estiverem em mim, vocês vão vencer também. Se estiverem nele. Agora, se você tenta, de alguma forma, guardar esse nome, eu não posso desonrar o pastor Eduardo. Eu não posso desonrar o nome da casa. Não se preocupa com o nome da casa nem com o pastor Eduardo. Você não pode desonrar o nome de Jesus. Porque quem é a casa? Quem é o pastor Eduardo? Quem é a pastora Ana? Quem somos nós? É por causa dele. É por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Tem mais um, Luli, que separei? Separei mais dois. Estou seguro? Tá. Por causa de Jesus, eu estou seguro, livre da condenação. Romanos 8, versículo 1 e 2. Romanos, bonita, né? Não há mais condenação. Gente, isso aqui é uma coisa tão difícil da gente absorver. É tão difícil, porque uma das coisas que mais acontece comigo, com vocês eu sei que acontece também, é a acusação acerca do nosso passado, acerca das nossas fraquezas, acerca daquilo que eu não consigo dominar. Aí eu lembrei exatamente disso. O diabo ele vai me acusar e vai te acusar, sabe por quê? Você não é perfeito, tá? A perfeição que a Bíblia traz é maturidade. Você não vai suprir todas as necessidades das pessoas. Você não vai suprir as necessidades dos seus filhos. Você não vai suprir as necessidades do pastor. Você não vai suprir as necessidades dessa casa. Você não vai suprir as necessidades dos seus amigos. Você não vai suprir as necessidades de ninguém. E nem vai alcançar aquilo que Deus quer de mim e de você. E o que o diabo faz? Fala para mim e para você. Mas você não é crente? Mas você não é pastora? Mas você não é presbítero, né? Mas você não é evangelista? Mas você não é membro lá da casa? Mas você não toca lá no ministério? Mas você... Quem nunca ouviu isso, gente? Quem nunca se sentiu acuado por sentimentos como esse? De sentimento e fala assim, caramba, quem sou eu na fila do pão de Deus? Sou ninguém. Sou nada. Quem eu sou? Aí o que Cristo fala? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas aqui,
mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, te livrou, nos livrou da lei, do pecado e da morte. Então não existe mais algo que reine no meu coração nem no teu coração. Ah, mas eu pequei muito. Pecou mesmo e continua pecando. Você não comete pecado, você é pecador, entendeu? Aquela história que a gente fala. Você continua, mas quem te lavou? O sangue de Jesus é suficiente para me lavar e para te lavar. Não aceite acusações do inimigo. Se conserte. Se conserte. Mas não aceite a acusação do inimigo, dizendo que você não é capaz, que você não pode, não é suficiente para receber o amor do Pai. Em Cristo Jesus não há mais condenação. Mas é porque você não sabe da minha história. Não sei, mas eu sei da minha. Esses dias mesmo, gente, vem os pensamentos de quando eu era adolescente. E assim, umas coisas do nada. Do nada a gente sabe que não é, né? Do nada. E às vezes eu estou atarefada, não é que eu esteja pensando, não, buscando. Às vezes eu estou atarefada, vivendo algumas coisas lindas que Deus tem me dado. Aí vem o capeta para me acusar. Mas aí eu tenho que lembrar do que a palavra diz. Por isso que eu não posso ficar só em autoafirmação, entendeu? Palavras motivacionais. Porque a palavra motivacional, ela te dá um ânimo legal. É igual quem já foi em encontro com Deus. Você sai de lá bombado. Verdade ou não? Bombadão. Uma semana, não precisa nem uma semana. Um dia depois, você chega em casa, na tua realidade de vida. Teu marido, tua casa, bagunça, teus filhos, aquela... Aí você fala assim, caraca, mané, vou voltar para o encontro. Vou voltar para o retiro espiritual. Porque a realidade é muito mais além. Agora, a palavra de Deus, não. A palavra de Deus, a Bíblia fala, né, em Hebreus, que ela é poderosa, ela é tão forte, tão poderosa, que ela divide alma de espírito. Isso é forte demais. Alma de espírito, alma é emoção. Alma é sabe, essa ondulação que a gente tem na vida. Hoje eu estou bem, amanhã não estou bem, depois estou bem, aquela coisa assim. Mulher em TPM é uma benção, né? Mulher que está em TPM, eu sofro às vezes com TPM. Ele pega, a palavra de Deus vem, divide, que separa. Isso é alma. Eu não faço parte com a alma. Isso é espírito. Ele fortalece o nosso espírito. E ele vai trazendo o discernimento do que é necessário, a ponto de vestir até pensamentos e intenções do coração. Por isso a importância da gente saber quem a gente é em Cristo Jesus. Quem eu sou em Cristo Jesus? Filho de Deus, amigo de Deus. Eu sou justificado, eu fui comprado, eu pertenço a Deus. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu fui escolhido, eu fui adotado, eu fui redimido, eu fui perdoado. Eu sou completo, eu tenho acesso direto ao trono. Eu estou seguro e estou certo de que Deus trabalha para o bem em todas as circunstâncias. Romanos 8, 28. E esse é o nosso último de hoje, que a gente agora é conferencista. No próximo a gente vai continuar trazendo as outras partes. Romanos 8, 28. Pastor, por favor. Amém. Todas as coisas. Mas é engraçado que as pessoas só pegam a primeira parte, né? E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Mas não é para o bem de todas as pessoas. Estão ouvindo? Você olha lá para o mundão, você olha para aquele que não tem nem compromisso com Deus, está contribuindo para o bem. Não. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, e são chamados segundo o seu propósito. Já viu que parece que a nossa vida é mais difícil? Já repararam isso? Eu me lembro sempre de Asaf, no Salmo 76, que ele fala que ficava olhando para o pessoal lá fora, vivendo a vida, deixa a vida me levar, né, como diz, vida leva eu, e eu aqui sofrendo, eu pago um preço, né? A gente não pensa assim, pô, eu estou aqui, Jesus, eu te sirvo, eu vou na tua casa, eu faço tudo, e a pessoa está lá no mundão. Gente, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus e que são chamados para um propósito. Por isso que às vezes é mais assim, arrochado. Porque Deus, o que nos purifica é o fogo. E o fogo
para purificar os metais nobres, como ouro e prata, tem que ser bem elevado. Somos provados no meio do fogo. Não tem como o Senhor me levar e te levar para o propósito que Ele tem, sem que você entenda que tudo que você está passando, tantas coisas boas quanto as ruins, vão contribuir, gente. Contribuição é contribuição. É coisa que vai acrescentar. Não vai tirar. É acréscimo. Contribui para acrescentar. Contribui para crescimento. Contribui para que você seja valorizado dentro do chamado que Deus te deu. Às vezes a gente tem uma mania tão grande, né? Às vezes, questionar a Deus. Não é que seja pecado questionar, mas eu tenho muito medo, às vezes, de questionar. Porque Deus vai falar assim, quem é você para me questionar que sou o Criador de todas as coisas? Você pode perguntar para Deus, Senhor, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. Pai, não estou entendendo por que essa situação. Mas entenda, de alguma maneira, aquilo está contribuindo para o bem. Aquilo está firmando você na fé, firmando você no propósito, firmando você na palavra. Você vai chegar lá na frente mais fortalecido. Amém? Eu quero que vocês saiam daqui em nome de Jesus, fortalecido pela palavra que vem do Senhor.